Fala rapaziada, beleza? Tá começando agora mais um videozão aqui no meu canal. Pra quem ainda não é inscrito, já se inscreva e já arrebenta o dedo no like. Aproveita esse tempinho que você tem aí da introdução. Já deixa o seu like aí que esse vídeo tá muito top. Eu vou estar passando pra vocês aqui uma configuração boa que pode estar melhorando a visualização aqui do indicador TVI. E o que é esse indicador TVI? Rapaziada, esse indicador TVI, ele é um indicador que vai mostrar o volume ponderado por tique, entendeu? Como eu falei no outro vídeo, ele não fica mostrando barras vermelhas, barras verdes todas as horas, entendeu? Isso para algumas pessoas pode confundir um pouco, entendeu? Para mim mesmo, como eu falei, é meio confuso, não consigo entender muito bem. Então esse indicador aqui pode ser um pouco melhor para algumas pessoas, pode não servir para outras, beleza? Então como que a gente vai fazer uma configuração para ele ficar melhor visivelmente, para a gente ter uma visualização melhor dele? Porque como vocês podem estar vendo aqui, ó, quando ele fica nessa cor amarela, entendeu? O que ele está mostrando? Ele está mostrando que há uma força grande vendedora. Quando ele fica em vermelho, isso mostra que tá ficando, a força vendedora está ficando fraco. Então, aqui é a mesma coisa. Quando ela fica em azul, tá mostrando uma força forte compradora, e quando fica verde, tá mostrando que a força compradora está ficando fraca e tá entrando também no momento a força vendedora. Beleza? Então, como que a gente pode estar fazendo para melhorar a visualização desse indicador aqui? A gente vai entrar aqui nas configurações dele. Vamos entrar aqui, ó. Nisso aqui a gente não vai mexer nada hoje, beleza? Vamos entrar aqui, ó, nas cores. Então, rapaziada, vou deixar menor aqui, ó. Tá mais aparente aqui pra gente ver. Então, a gente sabe que o quê? Azul. Ele tá mostrando que é uma força forte compradora. Então, a gente vai trocar aqui, ó. A gente vai não, nós vamos, né? Trocar aqui, ó. Vou deixar verde, beleza? Vou deixar um verde. Vou colocar aqui, esse aqui, ó, que é mais visível. Nesse aqui que tava verde, vamos deixar ele de cinza. Vamos deixar ele de cinza, certo? E essa média móvel aqui, ó, que faz um contorno entre as barras ali. Bom, vamos deixar ela de vermelho, não. Bom, vamos deixar 100, né? Que ela não serve para muita coisa mesmo. E essa parte aqui, ó, que tá em amarelo, em gold, né? Vamos deixar vermelho. E o vermelho a gente vai deixar de cinza. Pronto. Esse nível aqui, ó, do meio, para ficar um pouquinho a melhor visualização, vamos deixar ele aqui, ó. Colocar aqui, ó, adicionar o nível 0, né? E vamos deixar ele de preto. Não, ok? E aí, galera? Agora eu garanto para vocês que ficou, olha, 90% melhor. Isso, o que que mostra? Mostra pra gente que o que? Verde, força compradora, muito forte, beleza. Entrou cinza, a gente já fica meio que esperto, porque pode estar entrando força vendedora, entendeu? Vermelho, virou para vermelho aqui, força forte vendedora, entendeu? Aí a gente pode continuar no trade, beleza? Saiu cinza, a gente já fica meio que esperto, porque aquela força vendedora pode estar ficando fraca, entendeu? E pode estar retornando para força compradora. Como vocês podem estar vendo, a visualização dele fica muito melhor, entendeu? Na verdade, eu gosto que para ficar melhor ainda, ele tá aqui, ó. Para ficar melhor ainda, eu deixo as barras, essas principais aqui mesmo, um pouquinho mais grossa. Para mim, assim, ó, ele ia ficar ótimo. Esse indicador ia ficar ótimo desse jeito, porque você consegue ter uma visualização muito melhor, entendeu? Você se atrapalha menos, pelo menos na minha percepção, eu acho isso, entendeu?
Ó, isso aqui, rapaziada, tá muito mais fácil para ver do que o amarelo, tipo, amarelo, força forte, vermelho, tá começando a ficar fraco. Então, rapaziada, essa configuração aqui é muito boa, o indicador ficar mais visível no gráfico pra gente aqui e a gente poder estar fazendo uma análise melhor. E como que a gente pode estar fazendo alguma entrada com esse indicador? Rapaziada, vamos colocar aqui, ó, duas médias, vai. Uma de 20 já tá aqui em azul. Vou deixar aqui outra de 8 períodos. E por que isso, rapaziada? Porque esse aqui é o setup do Oliver Vélez, que tem muita assertividade, entendeu? Tem muita gente que utiliza. Então, rapaziada, deixa eu pegar uma cor aqui. Se tem muita gente que utiliza, o que você pode entender com isso? Que quando ele virar para compra ou para venda, vai ter uma movimentação forte, porque tem muita gente que utiliza esse setup, entendeu? Então, como que a gente pode estar utilizando isso? Ele fez um rompimento aqui, ó, da média de 20, certo? O Oliver Vélez sempre fala: preço acima da média de 20, compra, abaixo da média de 20, venda. E o que que ele fala? Ele fala que as melhores compras e as melhores vendas são aquelas que partem da média, entendeu? Então a gente teria entrado aqui, ó, tipo assim, eu não teria entrado porque fez um rompimento fraco aqui, fez esse outro rompimento mais forte aqui. Eu esperaria uma correção desse movimento e outro estouro partindo da média, que foi o que aconteceu bem nessa região aqui, entendeu? Como que a gente poderia ter feito aqui? Fez o rompimento, correção. Nesse último candle vermelho aqui, ó, ele não conseguiu fazer o rompimento da média. Nesse outro candle aqui, ó, ele se apoiou na média de 20, entendeu? E a gente poderia ter entrado numa operação bem aqui, ó, entendeu? Deixa eu pegar essa outra linha aqui. A gente entraria nessa operação aqui e carregaria ela até a hora que o mercado mostrasse uma sobrevenda, né? Ou uma sobrecompra. E estaria retornando. Aqui embaixo, para ter uma confirmação para a gente teria nesse candle aqui, ó, mostrando que o que? Força compradora, entendeu? Volume de força compradora. Então a gente pegaria aqui a ferramentinha de compra e de venda, teria colocado aqui, ó, de risco e retorno. Nosso stop teria ficado aqui embaixo desse candle aqui, beleza? E ele tinha dado aí uma operação aí para gente de 3 para 1. 3 vezes o ganho comparado ao risco, beleza? Aqui, ó, quando ele fizesse o rompimento do 1 para 1 ou do 2 para 1, a gente já teria colocado o nosso risco aqui no zero, não perderia mais, entendeu? E poderia deixar a operação rolando aí até onde você quiser. Como vocês podem estar vendo, aqui para frente, tipo, ele tinha demorado muito para chegar aqui, mas tinha dado 4 para 1. Mas tinha demorado muito por quê? Porque eu opero sempre no gráfico de 15 minutos. Então, olha essa movimentação aqui, ó. Entendeu? Isso aqui não é viável pra gente ficar passando esse nervoso aqui. Fora que eu não sei aqui atrás, né? Que ele perdeu a média de 8, veio para buscar a média de 20, deu uma rompida aqui, entendeu? Fez um rompimento. Aqui, ó, o nosso indicador já estava mostrando que a força compradora estava ficando fraca. Então a gente não ia continuar nesse trade nem a pau, né? A gente não queria pagar para ver ou perder ou devolver tudo aquele que a gente tinha ganho, entendeu? Então, rapaziada, esse vídeo foi aí para explicar para vocês aí uma configuração, como vocês podem estar utilizando esse indicador, beleza? Quem não é inscrito no canal, já se inscreva aí, já deixa muito like para vocês não estar perdendo os próximos vídeos. E rapaziada, tô pensando também em começar a fazer lives aí na parte da manhã aqui no YouTube, para operar junto com vocês aí, beleza? Não vou cobrar nada, vai ser grátis, entendeu? Como eu sempre falo aqui, não tenho intuição, não tenho intuito nenhum de ganhar com vocês aqui, beleza? Assim, tipo, cobrar para vocês fazer parte de alguma coisa minha, entendeu? Então vai ser totalmente grátis. Então tô pensando em fazer isso aí. Se você quiser, se você se interessar, já deixa o like aí, já deixa aí no comentário aí. Porque se tiver pouca gente interessada, rapaziada, não vou começar a fazer, entendeu? Porque é um tempo que vai tomar aqui, que eu tô criando aqui tudo. Tô criando um setup aqui para poder fazer isso, entendeu? E conseguir operar ao mesmo tempo, beleza? Então o vídeo de hoje é esse.
Espero que você tenha gostado aí. E valeu, até o próximo. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here